Bem, pessoal, como foi dito a semana passada, eu não sei se isso contribuiu para alguns não virem, ou algum teve problema de férias, ou problema não, felicidade de curtir férias, né? Nós anunciamos que o Roberto Alves Martins... Martins Alves. É Martins Alves, né? Porque eu vi o Alves lá, pensei que o Alves seria primeiro. Estaria aqui para falar para nós sobre as IFRS. E promessa cumprida, ele está aqui e eu gostaria de passar a palavra para ele apresentar, nem não precisa, a maioria dos goianos conhece ele, principalmente na classe contábil, né? Ele é todo seu, a mesa. Muito obrigado. Bom, boa noite para quem eu não vi ainda. Sintam-se abraçados, abraço o presidente da mesa, boa semana para todos nós. Em primeiro lugar, eu quero dizer que isso que nós estamos fazendo aqui, para mim, é uma satisfação. Algo assim que eu gosto de fazer. E já nos meus 50 anos já, não preciso ter muita modéstia mais, né? Mas é uma coisa que, além de que eu gostar, uma boa parte desse assunto eu domino ele razoavelmente bem. Digo boa parte e enfatizo isso, porque as normas, na verdade, elas são muito amplas. Mas a gente fala bastante de mudança, mas não foi algo assim também que mudou da água para o vinho, como Cristo transformou a água naquelas talhas e transformou em vinho. Não foi algo assim. Na verdade, muitas dessas práticas elas já estavam previstas na nossa legislação societária. O problema é que o que nós temos, ou tínhamos, até 2007, se eu ficar aqui é ruim? Não, né? Também não estamos vendo nada. Até 2007, nós tínhamos uma cultura que era uma cultura para atender a legislação fiscal. A contabilidade existia para atender a legislação fiscal. É igual nós que somos casados há mais de 10 anos. A gente é marido para obedecer à mulher. Bobagem a gente pensar que não, né? Aí, e o pior de tudo, que tem umas espertas que faz a gente pensar que a gente é que manda, né? Aí, então, até 2007, a gente era preocupados, nós éramos preocupados em atender a legislação fiscal. Porque a interferência da legislação nas práticas contábeis eram muito grandes. E, caso não atendesse, não poderia usar aquelas prerrogativas que a legislação permitia. E, normalmente, eram prerrogativas que eram benéficas para as empresas no sentido de apuração de imposto e minimização da carga tributária de uma forma que fosse legal. E aí isso criou em todos nós, principalmente nós aí que vivemos contabilidade antes de 2010, quem viveu 1990 principalmente, 80 ainda mais. Então, todos nós, antes de 2010, temos esse princípio, essa cultura da contabilidade existir para atender o fisco. E de uma forma, inclusive, muito quase que lúdica, sem a gente perceber. O que é pior, mais ou menos igual o mal que domina, às vezes, a gente e nos leva a cometer certos erros. A gente comete erros, não porque a gente quer, porque se a gente tivesse consciência de certos erros que a gente ia cometer, a gente não os cometeria. Isso é uma coisa muito simples. E, na verdade, isso estava já no nosso sangue, já estava no nosso DNA, olhar e observar as legislações fiscais. Tanto quem é da velha guarda aí lembra que até 1900, final dos anos 90, todo dia 31 de dezembro tinha um diário oficial que mudava a legislação do imposto de renda para o ano seguinte. Tinha, inclusive, cometiam-se, às vezes, o absurdo de publicar uma edição extra do Diário Oficial da União do dia 31 de dezembro. Isso
Se a edição extra, significava que nem no dia 31 de dezembro ele tinha circulado. Mas como existia o princípio, existe ainda, mas existia o princípio da anualidade, e que não existia essa trava hoje, que é uma mudança de imposto, ela tem que ser pelo menos com 90 dias de antecedência, o princípio da anualidade era o tributo só pode ser exigido a partir do exercício fiscal seguinte que ele fosse instituído. Então, o governo, por capricho, só pode ser por capricho, aí eles mudavam no dia 31 de dezembro. Não dava para poder fazer um estudo de, bom, vamos antecipar esse negócio aqui, vamos começar a falar disso em agosto, setembro, para a gente poder publicar em outubro. Então, vocês pensam que essa sacanagem que esse governo faz, que esses governantes estão fazendo aí é de agora? Não, isso sempre existiu. Eles sempre fizeram as coisas sem planejamento. Então, publicavam em 31 de dezembro, no Diário Oficial, a todas as alterações praticamente na legislação do imposto de renda e da contribuição social para 1º de janeiro do ano seguinte. Então, nunca foi fácil ser contador, nunca. Não que a matéria técnica fosse difícil, não. O problema são os percalços que são colocados nos nossos caminhos. Não é que contabilidade, eu sempre digo, contabilidade, na verdade, é uma técnica muito simples. Porque é registrar origem e aplicação de recursos. Contabilidade registra aquilo que acontece dentro da empresa. Contabilidade não inventa nada. Tem uns certos empresários aí, né, que o cara não vive no planeta Terra, ele formou em administração de empresas em Marte, que aí ele faz certas coisas, e não é pouco comum, são muitos que fazem isso, fazem certas coisas, lá na contabilidade o contador dá um jeito. Falou que o contador dá um jeito, meu Deus do céu, isso chega a gelar a gente, né? Porque a gente sabe que ninguém inventa nada. Papel aceita qualquer coisa, mas não a verdade. A verdade é uma só. Inclusive, fazer contabilidade bem feita e decente é muito mais fácil do que fazer uma contabilidade mal feita. Porque a contabilidade, se você faz ela bem feita, ela tem uma verdade dentro dela. Está intrínseca uma verdade. Verdade só tem uma. Só tem uma forma de fazer o certo. O errado, você tem várias formas de fazer errado. Aí, então, é igual a gente ir para casa, sempre. Quem que mais antigo aí, que já mudou de casa na mesma cidade, quando está indo para a casa nova, começa a pegar o caminho da casa anterior? A gente faz isso de vez em quando. Por quê? Porque quando a gente faz aquilo que é certo, vira um hábito. Aí, então, e o errado não. O errado, cada dia você tem um jeito diferente de fazer. E a gente acaba se acostumando com o fazer o errado e a gente começa a justificar o errado como se verdade ele fosse. Isso é um fato. Então, por que o cara manda para a gente as informações de contas a receber, que ele vendeu no caixa 2 e a gente não tem a bendita contas a receber lá registrada? Seria tão simples se fosse de verdade, né? Tivesse faturado, a gente registrava a receita contra contas a receber, veio o recebimento pelo banco, você dá entrada no banco e faz o crédito em contas a receber. Olha que bacana! Lá, baixa o contas a receber. Olha que coisa simples. Então, a contabilidade é isso, é registrar uma verdade. E, até 2007, nós tínhamos essa cultura arraigada de legislação fiscal em nós, do qual ainda tinha-se poucos controles eletrônicos e que, então, imperava muito mais aquela prática absurda e quase que acompanha nós como contadores como se fosse assim uma praga de sogra, porque praga de sogra pega mais do que de padre, viu? Vocês podem ter certeza. Aí é como se fosse uma praga de quê? Quanto é 2 mais 2? Quem já ouviu essa historinha? É de dar dó, não é? Para quem pergunta, né? Quanto que é 2 mais 2? Você perguntar para qualquer um é 4. Mas você perguntar para o contador, ele vira para você e fala, quanto você quer que dá? Pai, tem que dar 4. Uai, o problema é seu. Se você quer que dá 5, quer dar 6, quer dar 3, não.
Tem problema com isso não, o problema é seu. Aí, mas a gente tem isso, né? E isso nos acompanhou por muitos anos. E o contador passou a ser a nossa profissão, passou a ser quase que nós somos cúmplices de crimes. Tornamos-nos cúmplices de crimes. E nós achamos que isso é verdade, que isso é certo. Muitos de nós. Sem a gente perceber, dentro daquele princípio. Se a gente tivesse consciência, caísse a ficha, né? Melhor dizendo, na cabeça da gente, isso aí não está certo, isso aí não faz parte da minha índole moral. A minha conduta como pessoa não é essa. Então não vou fazer isso. Seria uma prática bem diferente, muito diferente. Né? Mas a gente foi aceitando isso e toda a rotina, pode observar, é igual o cacoete. Então, hábitos são assim. É isso. Não tem, a gente começa a praticar. Então, de quem é a culpa? Não tem culpado nisso. Mas nós temos um divisor de águas que nos possibilitou ter uma saída honrosa disso tudo, que é a adoção das normas internacionais de contabilidade. A partir de 2008, a implantação parcial delas, e aí vem devagar, até adotar. Era ilusão de quem achava que a gente ia mudar uma prática simplesmente com uma canetada. Ainda mais uma canetada por interesse também político. Porque com a implantação das IFRS em 2007, também no Diário Oficial, já quase do último dia, foi no Diário Oficial dia 27 de dezembro de 2007, que o governo fez publicar a norma de mudanças com práticas a serem adotadas a partir de 1º de janeiro de 2008. Se discutia isso, mas se discutia em academia, não se discutia no meio, no meio profissional. Quem via discutir isso aí nos sindicatos, nos conselhos regionais de contabilidade, isso não estava sendo discutido. E era um assunto que precisava ter sido discutido, mas veio por uma canetada. Por qual motivo? Porque era interesse do Brasil que se adotassem as normas internacionais de contabilidade para que o Brasil tivesse o aval das agências de crédito internacional, as agências de análise de crédito internacional, que é para que o Brasil obtivesse o título de Investment Grade. Foi por causa disso que foram adotadas as normas de uma forma tão assim assoberbada, um negócio muito rápido. De repente a gente dormiu e acordou com as normas no colo. Mas para que o Brasil obtivesse o grau de investimento internacional. Por que isso era importante para a economia do Brasil? Que, me desculpa aí o pessoal aí que gosta que é mais xiita, que gosta do PT. Aliás, tem gente que pode gostar, mas também mais importante é a gente poder aceitar as críticas. Nós só somos melhores e crescemos se a gente aceita críticas. Uma coisa que o governo do PT fez de muito bom para o governo e o próprio governo do PT afundou. Por que isso era importante? Porque muitos fundos de investimentos internacionais, eles têm nos próprios estatutos que para eles aplicarem em um país, aquele país tem que ter o grau de investimento reconhecido pelas agências internacionais. Se é bom ou se é ruim aquilo que elas fazem, aquela análise que elas fazem. Gente, nós somos cheios de estatística. Se a gente for parar para pensar, tem um monte de coisa que a gente vive de ilusão. É porque alguém que tem mais credibilidade chegou e falou isso. Mas, como é que você quanto paga aqui? A gente paga aqui de aluguel aqui, ou se a sede é própria. Mas quem é que fala que isso aqui vale o preço que a gente paga de aluguel? Porque alguém um dia falou. Vai comprar um imóvel. Aquele imóvel vale tanto. Por que vale tanto? Porque alguém uma hora está falando. Aí, então, é a mesma coisa aquelas agências de investimento.
Se, igual, teve muitas críticas lá com aquela queda nos Estados Unidos lá, de que estavam fazendo coisa errada. Aonde tem mão humana tem coisa errada. A corrupção moral das pessoas é muito grande. Nós não temos que nos preocupar com a corrupção material. O que nós temos que cuidar é da nossa corrupção moral. Nós temos que acabar com essa corrupção moral. E nós, todos nós, de uma forma ou de outra, nós temos. E essas agências, esses caras dessas agências também não são diferentes. Chega gente lá, influencia eles, eles vão, mete a caneta. No Brasil, eles não tinham. Ora, para pensar, os caras simplesmente, porque tem uma lei, não, agora lá no Brasil eles adotam as normas internacionais. Ah, tá, em 2007 a gente não adotou. Até junho de 2008, já 3 agências já tinham nos dado o grau de investimento. Aí, em 6 meses, muda toda uma estrutura de informação contábil. Ah, então a gente pode começar a acreditar em Papai Noel, né? Coelhinho da Páscoa também, coisas assim. Aí, porque é humanamente impossível disso acontecer. Mas isso é uma questão formal. Mas, infelizmente, esse grau de investimento nós perdemos. A partir de 2014, a gente perdeu também. Foi para a batata do lixo. Não é uma coisa fácil de ganhar, porque isso é igual credibilidade. Quando você ganha a primeira vez, você obteve. Quando você perde, você tem que fazer o dobro para você recuperar, porque tem sempre aquele resquício de que se você não vai, fazer de novo. É igual se você trai a mulher, trai a namorada trai o namorado, ou trai o marido. Se um descobre, para permanecer junto, acabam sendo uma situação de que, olha, bacana, eu te perdoo, mas está sempre aquele resquício se não vai acontecer novamente. Sempre fica uma marca quando você retira um prego. Isso é uma verdade. Mas aí passamos a adotar as normas internacionais de contabilidade. Foram paulatinas a adoção delas. Primeiro, as grandes empresas. Aí começou-se a discutir. Para vocês terem uma ideia, não existia, em 2007, não existia uma norma internacional voltada para as pequenas e médias empresas. As normas internacionais que é do IASB, que é o Conselho Internacional de Contabilidade, como se fosse o nosso CFC internacional, não existia uma norma. Uma vez eu fui numa palestra lá no auditório do BNDES, aí o cara estava falando, um brasileiro, só que ele era do grupo dos IFRS. Foi até quando eles estavam ainda, ele falou, já está no prelo, já vai sair uma para as PMEs, tudo. Ele falou, mas as PMEs é só aquelas empresas pequenininhas, que micro aqui no Brasil, são só as micro e pequenas empresas. Foi um coro, assim, sabe? Assim, mais ou menos como se fosse assim, algo que tivesse sido combinado. Todo mundo falou, não, porque foi um espanto geral, o cara pegar e falar porque a gente confunde muito a nomenclatura pequenas e médias empresas com essa nossa legislação do super simples, que também tem, né, pequenas empresas, microempresas. E aí, então, na cabeça dele, vai ver que ele conversou com um cara errado, ou ele conversou com um cara que estava afim de sacanear com ele. Aí, o cara pegou e virou para ele e falou, não, aqui no Brasil essas empresinhas, é só coisinha de ponta de esquina. 95% das nossas empresas são formadas por pequenas e médias empresas. Isso é estatístico. Então, e o que são as pequenas e médias empresas? Empresas que faturam até 300 milhões ou que têm ativos menores do que 240 milhões. Isso é uma pequena e média empresa. A gente vai lá para o empresário brasileiro, aonde o cara tem a síndrome da vaidade. Porque o cara abre uma porta para arrumar, para consertar sofá quebrado, ele acha que ele é empresário e que ele está rico. Aqui no Brasil é assim. Qualquer um que abre uma empresa acha que está rico. Primeiro, se for aqui em Goiânia, quer comprar logo uma caminhonete, né? Aí, então, ele acha que ele está rico. Agora, para pensar num empresário que já começa a ser um cara de respeito,
A empresa dele começa a faturar ali 30 milhões por ano, 40 milhões, 150 milhões por ano. Esse cara já começou a ficar rico mesmo, né? Se ele tiver os dois pés em cima do custo, porque faturar 150 e gastar 160 não tem graça nenhuma, né? É melhor faturar 10 e gastar 9. Aí, então, mas esse cara já começa a mudar de... Você pensa, você virar para ele e falou, não, a sua empresa é pequena e média. Está na classificação da pequena e média. Ele rompe seu contrato. Então, quando você for dar essa notícia, você faz tipo assim, aquela história do que o gatinho subiu no telhado. Mas as pequenas e médias empresas são essas. E são, desde que elas não tenham obrigação de prestação pública de informação. Eu fico puto com essa questão assim, doutrinária, né? Porque o que é? É obrigação pública de prestar informação, não é? Você não tem capital aberto. Fala que negócio mais fácil, né? Escreve mais fácil para a gente poder entender. Então, se não tem capital aberto, se você não é ligado você não tem títulos excessivos, securitizados, que você tem ali muita gente que compra aquela sua carteira, muita gente que investe na sua carteira de títulos ali. Ou seja, você tenha muita gente fora da sua empresa que tem interesse nas boas informações dela. Então, se a empresa fatura menos do que 300 milhões e 240 milhões, mas ela é enquadrada, ela é de capital aberto, ou está já preparando para fazer um IPO, ou essa questão aí de que é menos, mais remoto, mas se tem uma carteira dela, ela negocia carteiras de contas a receber e muita gente investe naquela carteira, obrigação de prestação de informação pública. Aí, então, está fora. Mas o resto, que muita gente confunde, é só limitada. Não. SAs de capital fechado, que são empresas familiares, praticamente, né? Todas as limitadas, desde que estejam abaixo desse teto de 300 milhões ou 240 milhões. Isso são pequenas e médias empresas. A instrução para as pequenas e médias, daqui a pouco a gente vai falar, ela é bem mais simplificada para ser adotada. Mas voltando nas normas internacionais de contabilidade que o Brasil passou a adotar. Nós temos dois quadros. Quem estabelece normas? Quem já ouviu falar aí do CPC? Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Não é o de proteção ao crédito, não. Aí, então, de pronunciamentos contábeis. O CPC, ao contrário de que muita gente pensa, e tem gente que escreve, porque a gente, às vezes, fala em sala de aula, fala em palestra, o CPC tal, o CPC tal. Eu considero isso como uma informação didática do palestrante. Eu, particularmente, não gosto de falar CPC, mas é uma questão minha. Mas tem gente que gosta de falar, eu vejo que entendo que seja uma didática da pessoa. Mas agora escrever, que é uma norma do CPC, isso não. O CPC não faz normas. Tanto que o nome está no nome. É um comitê de pronunciamentos contábeis. O que o CPC faz? Ele pega a norma internacional, analisa a norma, traduz a norma, adequa a norma dela. Então, ele dá o quê? Dá uma abrasileirada na norma, mas sem quebrar a essência da norma internacional. Aí o CPC publica um pronunciamento. Aquele pronunciamento é aquela ordem que a nossa mulher, quem está casada há mais de 10 anos aí sabe disso, a ordem que ela nos dá todo dia quando a gente acorda. Aquelas coisas assim, os nossos limites, até onde a gente pode ir. Aí, então, o CPC, ele pronuncia. Não é norma. Quem faz as normas? Lembram quando alterou aquele decreto que o CFC, o decreto de 1945, que aí foi mais ou menos em 2010, que alterou um artigo dele lá, definindo que o CFC poderia editar normas de contabilidade, porque até então nem o Conselho Federal de Contabilidade poderia editar normas. CVM poderia, Banco Central poderia, SUSEP poderia, o caralho a 4 poderia, mas o Conselho Federal de Contabilidade, o nosso órgão máximo,
não podia, não tinha autonomia para isso. Aí veio a lei, mudou. Então, isso, o que acontece? O CPC, ele pronuncia e aquele pronunciamento fica à disposição dos órgãos responsáveis por regular cada segmento, responsáveis por normatizar. A CVM normatiza com base nos CPCs, o Conselho Federal de Contabilidade normatiza com base nos CPCs, SUSEP e assim por diante. E o Conselho Federal de Contabilidade, ele tem duas normas. Vou passar isso aqui rápido, que ela tem normas profissionais, de NBC, Norma Brasileira de Contabilidade Profissional. Sempre que você vê uma norma, ela regula os nossos atos profissionais. E as normas técnicas, NBC-T, de técnica, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica. E tem T, técnica geral, técnica de auditoria, técnica técnica para, que eu está fugindo o nome aqui, técnica de perícia, coisas assim. Mas aí, então, as normas brasileiras de contabilidade, técnica geral, são 10 grupos. Se você pegar o site do CFC, quem abriu o site do CFC nos últimos 3 meses aí? 1, 2, 3, estou contando que é de propósito. 5, 6, 7, se eu já contei, senão eu vou contar de novo. Quase pode contar de novo, né? Tem pouquinho. Aí, então, 7. Quem abriu o site da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda, nos últimos 10 dias? Veja que eu nem perguntei os 3 meses, não. Né? Se perguntar hoje, vai ter muita gente, né? Então, isso ainda, o que acontece, é errado? Não. Ainda é a pressão que, para vocês entenderem como é a pressão que ainda existe sobre a nossa profissão. É necessário isso? É necessário. Mas nós temos que cuidar da nossa profissão. Porque a gente tem que ter uma cultura de se preocupar com a técnica também. Tudo bem que o empresário ele está pouco se lixando para isso. Pouco se lixando. Por quê? A maioria, nesses casos, é analfabeto também. Ele ainda tem aquela cultura antiga de contabilidade é um mal necessário. Esse contador quem devia pagar as contas dele seria a Receita Federal. Porque ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, esse cara não deixa eu fazer nada. Uai, não deixa eu fazer nada. Vá, trabalha direito, uai. Agora, quem atrapalha você é seu contador? Tudo bem, tem contador que quebra empresa, né? A gente, de vez em quando, a gente pega uns casos aí que foi por negligência. Mas qual profissão que não tem negligência? Médico mata gente, engenheiro deixa prédio cair, né? Então, advogado deixa o cara preso, mas isso é para ganhar mais, pode ter certeza. Não é por incapacidade técnica. É porque ele está ganhando mais para deixar o cara preso. Igual aquela história, o cara ia ser preso, o advogado foi lá conversar com ele, e aí, doutor? Cara, seu caso é grave. Seu caso é grave, olha, vai ser difícil, muito difícil, vocês vão querer te prender. Aí ele falou, doutor, se o senhor conseguir só 1 ano de prisão para mim, eu pago os honorários dobrados do senhor. Então tá bom. No dia seguinte, passou a audiência, o cara chegou lá, e aí, doutor, conseguiu? Ele falou, consegui, rapaz. E não foi fácil, não. Você está me devendo honorário dobrado. Eles queriam era te absolver. Então, é assim, para ficar mais na cadeia, para ganhar dinheiro. Mas nós temos este princípio. Então, mas quem não comete erros? Toda profissão está afadada a ter as pessoas que cometem erro. Mesmo porque a natureza adâmica que nós temos, de Adão mesmo, de pecar, ou de cometer erros, de sermos moralmente corruptos, nos leva a isso. Isso é uma verdade desde que quando a humanidade existe. É só você ver a história da humanidade, existem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que se preocupam, pessoas que não se preocupam. Porém, nós somos, como profissionais, nós somos reféns de uma armadilha que a Receita Federal nos colocou ainda nos idos de 1970, 60, 80, e do qual nós ainda somos prisioneiros disso até hoje. Porque o empresário também
ele incorporou muito isso. O que é que nos ajuda bastante hoje? São, principalmente, as instituições financeiras. Isso nos ajuda muito como profissionais, as instituições financeiras. Por quê? Porque cada dia mais eles estão exigindo demonstrações financeiras, informações contábeis que transmitam a realidade da empresa. Ou aí agora a gente sabe disso, né? Porque um balanço fabricado, você colocar lá, fazer aqui, dali, fazer chegar, papel aceita qualquer coisa, né? Aí então você consegue mais dar credibilidade a uma análise daquilo ali. O cara pegar e mexer em número daqui, dali, 100. Lembra da história do cobertor curto? Você puxa ele para cobrir a cabeça, com certeza o pé vai ficar de fora. E nem sempre você percebe que o pé está ficando de fora. Começa a fazer uma análise ali naquele balanço ali, começa-se a perceber que alguma coisa está errada. Como a Argentina fez na década de 80, quem é da época talvez lembre, que a Argentina, eles divulgavam assim, crescimentos industriais astronômicos. Mas aí um dia, um bacana lá pegou e falou, mas esse trem não está certo, não está certo. O que ele foi ver? Foi ver o consumo de energia elétrica do país. Falou, não está certo mesmo, não, eles publicam o tantinho de consumo de energia elétrica deles. Então, eles fabricavam o crescimento industrial deles, porque o próprio mercado não estava vendo aquilo acontecer. E aí isso aconteceu, isso levou-se alguns anos para perceber que os números estavam inflados. É a mesma coisa de um balanço. A empresa pensa que vai, manda lá para o banco. O gerente de banco, ele aceita aquilo lá, porque, na verdade, ele tem que aceitar. A hora que chega lá no comitê, lá, a empresa, no spread, vai se lascar. É ou não é, Carinha? O Paulo Bruno é gerente do Decoval, foi gerente do Bradesco, desde quando o Amador Aguiar só tinha aquela lojinha lá em Marília. Aí, então, é uma coisa que os caras começam a perceber que aquilo não é uma verdade, porque começa a ter inconsistências, começam a se gerar inconsistências. E banco quer ganhar dinheiro, ele começa a passar essa informação também, mesmo que seja concorrente, porque banco não quer, igual ao contrário de nós profissionais, que muitos têm uma prática predatória da profissão, banco não tem prática predatória, não, do concorrente. Ele quer matar o concorrente, sim, mas ele quer comprar o concorrente. Ele não quer que o concorrente quebre, porque senão quebra o sistema. Fica ruim para o sistema. É igual nós, como profissionais. Nós temos que cuidar uns dos outros. Por quê? Porque se a gente não cuidar, se a gente não quiser ser cuidado, porque a gente tem que querer ser cuidado também, né? Volto naquela questão lá também, inclusive, da moral. Nós temos que querer ser cuidados. Por quê? Cuidando de nós mesmos, nós estamos cuidando da nossa profissão. Eu acho bom quando eu vejo um profissional bem-sucedido. Eu acho bom quando eu vejo um cara que cobra honorário caro. Mas aquele cara é ladrão. Fala, ladrão que nada. Eu que não sei ganhar dinheiro. Eu cobro muito menos que ele, vou passar a cobrar mais ou menos igual ele. Uai, agora o cara pega... Não, eu vou cobrar menos para poder pegar o serviço. Tá só depreciando. Quem faz isso, desculpa, amiga, é mais ou menos, e desculpa aí as meninas da plateia, mas quem faz isso é prostituta na esquina, né? E pega qualquer dinheiro. Hoje, nem prostituta, tem prostituta que já não aceita mais. Ô, cara, é isso, é tanto, isso, e aí? Vai largar o telefone ou não? Tem gente na fila. Então, o banco não faz isso. O banco pega as informações, olha, cuidado com tal empresa, cuidado com tal grupo. Aí eles espalham. Aí o empresário fica naquela ilusão de que está tudo muito bem. E, na verdade, a empresa dele já está, e ninguém tem coragem de falar para ele, mas a empresa dele já está muito mal vista. Em outras palavras, queimada no mercado. Aí ele começa sempre, as taxas de juros dele são sempre mais caras. E em quem ele põe a culpa? No contador, no governo, porque o imposto é caro demais, um monte de coisa. Eu acho a carga tributária absurda mesmo. Mas se a gente largar a carga tributária para de lado, se ninguém sonegasse, todo mundo metia esse imposto no preço. Quem ia pagar? O consumidor. Quem que ia sofrer? O consumidor, não é o empresário, não. Então,
É muito dinheiro? É, ué. Mas se todo mundo pagasse muito dinheiro, você ia reclamar mesmo, mas você ia estar pagando do mesmo jeito. Agora, o problema é que a sonegação cria uma concorrência predatória. O idiota, além de sonegar, de cometer um crime, ele vira Robin Hood, né? Sem perceber. Ele pega o que ele sonega e ainda baixa o preço. É como se ele pegasse, roubasse e desse para o concorrente, ou para o consumidor dele. E nós, na nossa profissão, a gente, de uma forma ou de outra, a gente faz isso. A gente mata certos profissionais porque a gente quer simplesmente, o cara está cobrando um honorário de 1.000. Vem para mim que eu faço por 800. Cara, vem para mim. Capaz que eu vou te cobrar até mais. Mas, olha, minha especialidade, assim. Você não precisa nem falar, você não precisa falar mal do outro, até por respeito. Se a pessoa quiser vir para você, ela vem. Não é, e cada um cuida do seu quadrado. Agora, o que nós estamos fazendo, nós estamos matando a nossa profissão. E o que o CFC tem, se a gente pegar aquelas normas de profissionais do Conselho Federal de Contabilidade, ou aquilo lá é lata do lixo, ou nós temos alguma coisa muito errada na nossa conduta. Ou então a gente tem que chegar lá no site do CFC, botar naqueles comentários lá, que aquilo lá, tudo que eles têm lá é lixo. Quem tem coragem de fazer isso? Por que a gente não obedece então? Qual o problema? Ou nós vamos viver de hipocrisia? Porque é muito simples. A gente vai lá no Conselho Regional de Contabilidade, tem o meu CRC, o meu é 6955. É pouca gente aqui que tem menor que 6955. Tem gente aí que tem, a maioria deve ter acima de 10 mil. Aí não adianta nada ter o meu CRC se eu não observar adequadamente as normas da minha profissão. E observar as normas da profissão lembra que a hora que eu comecei a falar, eu disse que estas normas, muitas coisas delas, não tinha nada de novo? Muita coisa disso aí é aquilo que a gente aprendeu na escola. Muita coisa. Princípio de registro de receita. Princípio de registro de receita sempre foi no momento de transmissão da propriedade. Nunca foi na emissão da nota fiscal, apesar de que eu particularmente concordo muito mais. A emissão da nota fiscal é muito mais tranquila, até para se controlar. Mas o princípio de registro de receita sempre foi para o momento de transmissão de propriedade da mercadoria. E veja, o tanto que era correto. Porque enquanto aquilo não foi transferido à propriedade, ainda é patrimônio seu, ainda é patrimônio da empresa. Princípio de tributos diferidos. Já existia também, a mesma coisa. Aí, então, as normas, uma maioria delas sempre existiu. E principalmente as das pequenas e médias empresas. Principalmente essas. Agora, tem uma coisa. As normas completas. Uma vez eu fui no Conselho Federal de Contabilidade, no Conselho Regional aqui, eu fui numa palestra do Marcelo Cavalcante. Aí, o Elione ainda era presidente. Então não tem muito tempo não, né? Passa 50, vai ficando ruim de cabeça, né? O tempo passa mais depressa. Mas deve ter uns 4 anos. Foi mais ou menos, acho que foi quando, mais ou menos, aquele ano da contabilidade, 2013, né? Aí, o Marcelo Cavalcante, eu sou admirador do Marcelo Cavalcante. Mas todo mundo comete erros ou pode se equivocar, ter um pensamento equivocado. Não é porque a gente é fã da pessoa que a gente tem que concordar com tudo que ela é. O Marcelo Cavalcante, simplesmente, como ele escreveu o livro sobre as normas completas, porque as normas completas são, né? 47 normas, 17 interpretações e 8 comunicados, que o CPC chama de esclarecimentos, que são esclarecedores. Então, somando isso aí tudo, vai dar mais ou mais de 70 normas. Isso são as normas
completas, dos quais as pequenas e médias empresas, ou seja, 95% das empresas não estão sujeitas. E veja que eu estou falando de empresas. Em momento algum eu disse grupo de empresas, porque a norma da PME é para a empresa. A norma para o grupo de empresas é a respeito de auditoria independente. Que fique bem claro isso. Então, ele tinha escrito, aí ele pegou, falou das normas completas, aí ele falou um negócio lá, e depois a hora que... Aí deu aquela parada lá, né, de que eu, particularmente, morro de medo da hora que abre a pergunta, né? Porque é a hora que você passa 3 dias preparando para fazer uma palestra. Vocês acham que é simples chegar aqui, falar? Não, a gente prepara. Se a gente tem consideração com quem vai escutar a gente, que seja 1, 2 ou 1000, a gente prepara. Aí... não vou nem dizer para vocês que o mais difícil é achar as figuras, tá? Porque eu sou péssimo nesse negócio. Tem horas assim que eu tenho vontade assim, de ter um cacuete de mulher para poder fazer eu achar assim, mulher que tem umas coisas, né? Acho umas cores bacanas, coisa muito legal. Mas aí ele abriu para perguntas. Aí é aquela hora da pergunta que você sempre vem alguém e fala aquilo que você se preparou tanto. Aí o cara fala uma coisa do qual você não se preparou? Aí você tem que ter a humildade, que não é fácil, todos nós somos soberbos, todos nós temos nosso orgulho. Você acha que não é de dar orgulho de chegar aqui, ter todos vocês me ouvindo? Lógico, eu seria um hipócrita se eu não dissesse que eu tenho orgulho disso. Aí vem um cara que pega e fala, faz uma pergunta do qual você não preparou. Aí eu peguei e falei para ele, assim, isso você falou, assim, nas PMEs, é assim. O que você acha? Ele virou e falou assim, não, é melhor as PMEs adotar as normas completas. É bobagem, é pouca coisa, a diferença. Pouca coisa? Isso aqui são 3.000 páginas bacana para você estudar. 3.000 páginas. E sabe aquele negócio assim de que, não sei se vocês já pararam para pensar, naquele estudo do ensino médio, que aquela molecada quando chega, principalmente no 3º ano, eles estudam para morrer. Química, física, história, geografia. E que, na verdade, a matéria que eles vão, a profissão que eles vão escolher para prestar o vestibular, muito daquilo lá eles não vão aproveitar em nada. É isso aqui. Muita coisa que está nas normas completas é para empresas que têm operações complexas. Não é para as pequenas e médias empresas. Apesar de as pequenas e médias terem operações parecidas não é igual. A única pessoa que se lascou com esse negócio de parecido, que não parou para perceber, que parou para pensar, ter consciência que parecido não é igual, foi quando o Ronaldinho pegou aqueles 3 travestis lá na praia de Copacabana lá, e levou para o motel e falou que era mulher. Então, parecido não é igual. O cara vir e falar que você deve adotar, mesmo para as PMEs, adotar as normas completas? Não. Você tem uma norma. Não queira ser mais realista que o rei. Então, as normas completas são para as empresas obrigadas às normas completas. Você deve conhecê-las? Sim, principalmente se você tem a possibilidade de ser o contador de uma empresa do qual vai ser necessário, até por aprimoramento profissional. Mas primeiro, a gente sobe, são degraus. Se a gente ainda não conhece nem a das PMEs, eu vou para conhecer as completas para quê? Então, primeira coisa, então, eu tenho que comer o mingau pelas beiradas. Isso já se fala lá em Minas desde quando o mundo é mundo. Come-se mingau quente pelas beiradas. Então, estuda primeiro as normas voltadas para a sua empresa ou para as suas empresas. Então, essas são as normas completas. Cada assunto tem uma norma. E muitos desses assuntos têm uma interpretação. E muitas dessas interpretações têm uns esclarecimentos. Como aquele negócio lá. É assim, assim, assim. Aí vem o outro e fala para o outro. Não, cara, aí detalha para você. Aí isso. Você abriu o site do CFC, você tem isso lá, né?
Mas aí é bacana as normas das PMS, que é, até 2009, nem o IASB, nem o Conselho Internacional de Contabilidade tinha uma norma internacional voltada para as pequenas e médias empresas. Ela foi publicada em 2009, imediatamente, 3 meses depois, o CPC transformou ela em pronunciamento, que quase que de imediato, se for um mês, é muito pouco tempo, praticamente imediatamente o Conselho Federal adotou aquele pronunciamento e converteu ele em norma para pequenas e médias empresas. Ele era 213 páginas, aí em 1º de novembro de 2016 foi publicada uma revisão dele, que ele passou a ter 262 páginas. Veja o tanto que é mais bacana, né? 3.000 páginas, 260 páginas, dividido por assuntos. São 35 seções. Você pode pegar o índice e ver aqueles assuntos que mais te interessam. E você vai aprimorando ali dentro. Lê, discute com alguém. Está aqui terça-feira para isso, né? Essa terça-feira pode ser exatamente para isso. Tem aquilo que a gente fazia em sala de aula, que era pedir cola na prova, que lá mais que era um belo de um network. Os caras falam de network, deram um nome bonito para cola. Então, aquilo lá é network em sala de aula. Aqui, na nossa profissão, a gente tem que fazer network também. E a gente discutir. Cara, estou vendo essa sessão assim, assim. Ei, vocês podem pegar meu e-mail. Se vocês quiserem discutir esse trem aí, ó, eu discuto isso aí com prazer com vocês. E aí, para mim, essas normas elas ficaram mais fáceis, porque eu sempre estudei teoria contábil. Sempre estudei legislação fiscal. Mas eu nunca deixei de lado teoria contábil. Aí, então, muitas dessas normas, aí, quando elas vieram, muitas práticas eu já sabia. Lembro do FIPECAF, quando ele era um livrinho assim, pequenininho, né? Agora ele é grandão, mas o FIPECAF ele era assim, capinha meio marrom. Eu andava com aquele livro dentro do ônibus. Eu trabalhava na Tamandaré, morava na Vila União. Lembro quando tinha aqueles ônibus que o motor era traseiro, que a gente sentava na traseira, em cima do motor, lá atrás, e eu descia no último ponto mesmo. Aí eu entrava na Tamandaré, o ônibus cheio. Eu subia no motor, na tampa do motor lá, ficava sentado lá e pegava o livro e ia estudando. Aprendi a fazer demonstração de origem e aplicação de recursos dentro do ônibus. Eu sempre falo isso. Dentro do ônibus, aprendi a fazer. Fazia, pegava o exemplo, lia e voltava lá, lia de novo. E aí, isso, aprendi muita coisa dessa forma. Estou dizendo isso para vocês, não é para me engrandecer. Não. Mas, tudo na vida, eu acho que o depoimento, ele é importante. Isso, se você estiver no trabalho, se você estiver na igreja, qualquer lugar, o depoimento, ele é importante. O testemunho é importante. Eu estou dando aqui para vocês, não estou querendo me engrandecer, estou dando para vocês um testemunho de vida aqui. Aí, essas normas são 35 seções, 262 páginas. Olha o tanto que é mais bacana. As seções 1 a 3 dá uma definição geral. Então, se você pega o índice, quando você vai ler um livro, a primeira coisa que você pega é o índice. Para você ver aquilo que mais te interessa, né? É igual quando você chega numa festa. Aí, então, você primeiro, o que você faz? Dá uma cubada assim, se você é solteiro, né, ou solteira, aí você pega e dá uma geral, separa as cabeceiras, né? Aí, então, se você der certo nas cabeceiras, bacana, dei sorte, senão você vai pegando, até chegar lá no final, lá, que você cai mais na real lá, que aí sobra uma para você, né? A pior coisa, a única coisa, quando você chega numa festa, se você terminar a noite dançando com a sua irmã, você está fudido. Está lascado, gente. Não tem nada pior que dançar com a irmã, não, hein? Pensa bem, você ficar na festa o tempo inteiro lá, e depois você terminar a festa dançando com a sua irmã, ou com o seu irmão, não, mas deu azar, deu muito azar. Aí, então, estas normas, elas dão estas definições. Define os conceitos, o modo de apresentação das demonstrações financeiras. Tudo isso tem princípios. Não dá para a gente poder pegar e descer aqui no detalhe,
que até estava perguntando assim, quanto tempo você acha? Eu falei, cara, é o seguinte, esse assunto aí a gente pode falar ele 1h15, 2 horas, a gente pode falar em 70 horas, porque isso tudo depende muito. Nós estamos aqui o quê? Fazendo, como dizia o Gibran Khalil, areia e espuma. Infelizmente, não dá. Era uma coisa que eu gostaria de descer em detalhes disso. Mas aí, então, sessões 4 a 9 fala das demonstrações financeiras obrigatórias. O que são demonstrações financeiras? Balanços. E balanços não é só ativo, passivo e DRE. São demonstrações financeiras completas. Elas têm que ser completas. Gente, quem me conhece há mais tempo aí, sabe esse meu jargão. Cara, moços e rapazes, a gente sua sangue o ano inteiro em contabilidade. Ali, conciliando conta, alguns fazendo débito e crédito até hoje, mas olhando se está tudo integrado, ou seja, se o balanço está refletindo a verdade. Conciliando tudo aquilo de modo em que você cruza com todos os controles internos da empresa para que o seu balanço esteja certinho com o que está acontecendo dentro da empresa. Isto, se alguém aqui falar que é fácil, é porque não sabe fazer. Se alguém achar isso fácil, simples é uma coisa, fácil é outra. Se achar que isso é fácil, é porque não sabe fazer. Porque é muito complexo. A gente sabe que dá muita dor de cabeça. A gente tem uma pressão psicológica no dia a dia tremenda. Aí, e mais, né? Normalmente, aí a gente sua lá. Chega no final do ano, falando de final de ano, às vezes tem gente que pede o balanço trimestral, semestral, mas vamos falar do final do ano. Porque o balanço trimestral, semestral, os caras até aceitam uma coisa mais simples, mais módica. Mas aí é o balanço final. O que é o balanço final? É como você correu a maratona. É você chegar no 42º quilômetro. É você estar concluindo uma maratona. Dizem que você pode correr 5.000 metros, 10.000 metros, 20.000 metros, mas não tem nada como você correr uma maratona. O sentido que você tem de sensação de dever cumprido. Então, você concluir um balanço é como se você estivesse correndo uma maratona. Só você parar para pensar em todo o trabalho que você tem. Agora, aí você vai, com a justificativa de que tem muita coisa para fazer, você vai apresentar um balanço, um ativo, um passivo, uma DRE medíocres e mandar para o banco, mandar para o gerente do banco, você assinar. Primeiro, seu nome está ali. Segundo, a sua imagem está ali. Terceiro, gerente de banco fala de você para outros quando você é um bom profissional. Eles falam. Por quê? Porque tem poucos ainda que se preocupam. Aí, muitos ainda pegam e tiram xerox, né? Agora nem tanto, mas há muito pouco tempo atrás, o cara pegava e fazia o balanço ativo, passivo e DRE. Ó, pessoal, uma coisa também importante nas novas normas, viu? Ativo e passivo continua tendo que bater. Só que agora o passivo chama passivo mais patrimônio líquido. Aí o cara pega, faz aquele padrão ali, o financeiro, manda aí pro banco, pro Bradesco. O cara vai lá, tira xerox. Aí, manda um aí para o HSBC. O cara vai lá e tira xerox. Tem um belo dia em que cilindro, né? Cilindro da máquina de xerox está ruim. Aí vai com aquela faixa preta. O cara, faz desse jeito mesmo. Mexe lá. Caramba, acabou de jogar um ano de serviço seu daquele jeito. Qual que é a imagem que você está passando sua de profissional? A hora que uma pessoa que nunca te viu, não conhece a dedicação que você tem como profissional, pega um balanço seu, que é um ativo, um passivo e uma DRE, muitas vezes, inclusive, mal elaborado, a questão estrutural, mal preparada, qual é a imagem que ele vai ter de você? Imagem, nós sabemos que é tudo.
Sei que você não vai negar para mim que imagem profissional é algo que você não dá valor na sua imagem profissional. Mas, muitas vezes, mais um erro que a gente comete sem perceber que está cometendo. Mais um dos vários erros que nós, como contadores, cometemos sem a gente perceber que nós estamos cometendo. Aí, por isso, eu achei muito bacana as normas, elas têm demonstrações financeiras obrigatórias, não são facultativas, obrigatórias. Se você pegar lá na norma, demonstrações financeiras obrigatórias são. Já nós vamos ver. E aí depois vem das seções 10 a 35 os procedimentos específicos. Que aí fala de um assunto, outro assunto. Aquilo que lá nas normas completas, esses assuntos são tratados, uma norma, 10 folhas, 10 páginas, 5 páginas, 15 páginas, depende do detalhamento que é necessário, trata lá, aqui trata em seções. Meia página, 2 páginas. Por quê? Porque os processos da PME são processos mais simples mesmo. E para que pensar difícil, a gente pode pensar simples. As boas coisas estão nas simplicidades. Por que tem certas pessoas que são simples que a gente gosta delas? E aí, qual é a qualidade dessa pessoa? Se alguém te pergunta. Nossa, a simplicidade. Porque as coisas boas são as coisas simples. As grandes soluções e as grandes respostas da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal está na simplicidade. Isso é fato. Só você parar para pensar na sua história, na história de pessoas que você admira. Aí, então, simples. No final, inclusive, vem até um glossário. Depois do 35, vem lá, glossário dos termos, que é legal. São os termos assim, ativo, olha, isso. Olha o glossário para você ver. Aí, então, ali já dá quase que uma aula de técnica contábil para a gente. Aqui, botei aí, mais ou menos, uma lista do sumário nas PMS. Então, seção 1, seção 2, seção 3, isso aqui é o sumário. Aqui que eu falei para você, a primeira coisa que você tem que olhar em alguma coisa é o índice. Eu lembro quando eu era moleque, mandaram a gente ler aquele livro Poliana, meu Deus do céu. Como que aquele livro, como eu pensava assim, como é que tem alguém que lê esse negócio? Eu só li as primeiras partes, vou ser sincero para vocês. Eu fui lá no final, vi como é que terminava e fiz o resumo. Mas foi batata. Por quê? Agora, isso eu conto como um defeito. Porque a gente, quando você pega um livro, a gente vai logo... Não, a primeira coisa que a gente deve olhar é o índice dele, para ver os assuntos que nos interessam, principalmente quando a gente vai estudar. Você olha o índice porque tem assuntos que está mais lá para o meio que se interessa mais. Você marca e vai estudando eles pelo meio. Igual Bíblia, você não começa a ler pelo Gênesis. Tem livros, que seja do Antigo ou do Novo Testamento, que vai te dar uma formação religiosa melhor até para você entender o Gênesis. Então, tem a definição do que são pequenos, os conceitos, a apresentação de como devem ser apresentadas as demonstrações contábeis. Aí, da seção 4 à seção 9, vem as demonstrações financeiras obrigatórias. Balanço patrimonial, ativo, passivo mais patrimônio líquido. Eu acho isso legal demais, mais patrimônio líquido, por isso que eu gosto de enfatizar. Porque as normas, isso veio botar uma pá de cal em cima. Lembra quando a gente discutia muito que, mas o passivo é total de ativo, total de passivo. Aí, então, o total do passivo é também com patrimônio líquido. A gente aprendia até no curso técnico de contabilidade que não, é porque o patrimônio líquido é a dívida que a empresa tem com sócios. Aí depois você vai começar a amadurecer, né? Começa a sair, a comer comida mais consistente, você começa a perceber que passivo é composto de capital próprio e capital de terceiros. Aí você começa, então está errado. E o capital de terceiros, você começa a entender que o capital de terceiros ele tem mais garantia do que o capital próprio para o sócio. Você vai estudar finanças, você começa a entender que
o capital próprio do sócio, ele tem que ser melhor remunerado que o capital de terceiros, porque aquilo ali não tem, ele não tem garantia nenhuma. E o princípio básico de finanças é, quanto maior o risco, maior tem que ser a remuneração. Você começa a entender isso, você começa a ver que, então, o patrimônio líquido não é passivo, não é uma obrigação da empresa. Você começa a estudar direito, mesmo naquela introdução a direito que a gente tem no curso de contábeis, a gente começa a entender que o patrimônio líquido é não exigível. O passivo, tanto o de curto prazo quanto o de longo prazo, é exigível. E, então, o sócio ele não pode executar a empresa para ele poder receber o dinheiro que ele tem lá dentro do patrimônio líquido. Sequer o capital social que está registrado. Mas nada do patrimônio líquido. Então, você começa a entender que patrimônio líquido tem uma diferença muito grande em termos conceituais de passivo, que são obrigações. E aí agora, não. De fato, isso a norma aperfeiçoou bastante, até em termos para conscientizar. Então lá agora, quando a gente põe lá, no final lá, a gente tem total do passivo mais o patrimônio líquido. A soma dos dois, anota aí, bate com o total do ativo. Antes, ativo eram bens e direitos. A norma complementou, deu uma ampliada nisso, passou-se a ser todos e quaisquer direitos ou bens que estão à disposição da empresa. Tudo aquilo que tiver valor, geração de valor econômico para a empresa, é considerado um ativo da empresa. E a essência passou a ser mais importante do que a forma. Por isso que a gente registra o maior exemplo disso aí, que eu chamo de exemplo de sala de aula, os contratos de arrendamentos mercantis financeiros. A gente registra como se um imobilizado da empresa fossem. E até 2007, se a gente fizesse um negócio desse, estava lascado. E a norma passou a adotar isso, de que a essência sobre a forma, se o bem está sob o seu poder, apesar de você não ter a propriedade jurídica dele, ele está gerando rendimento, ele está gerando capacidade, ele está gerando receita para você. Ele é um ativo que tem geração de caixa para a empresa. Por isso que ele tem que ser registrado como um ativo. E o passivo, da mesma forma, referente àquele bem, ele tem que ser registrado. A obrigação tem que ser registrada. Por quê? Para quem conhece de leasing aí, tem uma parada aí. Você dormiu, carinha? Quer um café? Para quem conhece de leasing, tem um negócio no leasing que tem VRG, né? Valor residual garantido. Para uma instituição financeira, o mais importante nessa bodega toda aí desses nomes é o G. Não é de ponto G, tá bom? Mas é de garantia. O banco jamais pega de volta um bem que ele entregou por arrendamento. Não pega. O banco ele não é uma empresa de locação de ativo, não. O negócio dele, ele compra para alguém, você vai me pagar o aluguel. Beleza. Vamos fazer de conta que isso aí é bem meu, estou alugando para você. Só que se você não der conta de me pagar o leasing, bacana, aí tem aquelas cláusulas lá, dizendo que se você não fizer a opção do valor residual, se você não fizer a opção de compra, você tem que indicar alguém para poder comprar o bem. Aí, então, por isso que o G de garantido em um arrendamento mercantil é o mais importante dentro de valor residual. A gente discute valor residual em arrendamento mercantil, mas tem que ligar mesmo no G. Por isso que ele é indiretamente já uma propriedade da empresa. E dificilmente uma empresa no Brasil faz um arrendamento mercantil e já não tem uma predisposição de fazer a opção de compra no final. Porque normalmente o valor residual final é medíocre. Aí então a pessoa já faz isso. Tem todo um planejamento tributário, valor residual garantido, ideal para você ter a melhor economia tributária, mas isso é um assunto para um outro momento. Mas aí, então, os ativos passaram a ser registrados nesse sentido. Os passivos também passaram a ser registrados de uma forma que eles reflitam o valor real dos
passivos. Mas isso não foi uma mudança na legislação, não foi uma mudança nas normas. Porque, lembra daquela, qual que é o princípio do conservadorismo, né? Ativos, você tinha que ter certeza que você tinha, né? E passivos, desde que tivesse uma possibilidade de existir aquela obrigação, você devia registrar a contingência. Lembra disso? Eu até brincava na minha assim, pessoal, só você lembrar assim de conservador, você lembra assim do pai da sua namorada, coisa assim, mas agora nem pai é conservador mais, né? Que eu tenho uma filha de 23 anos, eu tenho vontade de ser conservador, mas não dou conta. Aí, então, o princípio do conservadorismo, ele já tinha para a gente esta essência em relação aos passivos, as contingências serem registradas de acordo com o princípio, aquele princípio lá de remoto, possível e provável. Então, se for provável, o passivo você já registra como uma obrigação. A norma veio esclarecer melhor isso, porque era uma casa de mãe Joana, a gente não tinha muito bem orientação a respeito disso. Então, se for provável, você registra. Se for apenas possível, você põe na nota explicativa. Apenas, não registra como uma obrigação da empresa ainda, porque é possível. Possível, sabe qual é a diferença de possível, provável e remoto? O possível é igual quem vota no ou quem esse pessoal aí, não quem vota, mas aqueles candidatos do PSDB, esse pessoal aí, deputado, senador do PSDB. Agora está desse jeito, né? Nós estamos em cima do muro. Se pender para cá, nós pula. Se pender para cá, nós pula. Então, o PSDB sempre foi assim. Sempre foi meio em cima do muro. Sempre foram meio assim. Então, o possível é esta situação. Ninguém tem certeza para que lado o risco vai pender. E você registra em contabilidade o risco de perda. E se o risco ele está dentro daquele princípio de 50%, que é a adivinhação, né? 50% de ser homem, 50% de ser mulher, quando está na barriga da mãe, então você não registra, mas você informa em nota explicativa que aquela obrigação, que aquela contingência pode vir a existir. E o provável não. O provável não significa que vai perder, mas olha, tem uma grande possibilidade de perder. É tipo assim, volta para sua casa logo quando você esqueceu o seu celular em casa, porque sua mulher vai olhar seu WhatsApp. Provável. Não é certeza, mas é provável. Então, fique esperto. O remoto, o nome já diz. Olha, não tem, probabilidade existe, mas é pequena. Então, é mais ou menos assim, igual a Marina ganhar para presidente, né? Existe a possibilidade, mas é pequena a possibilidade dela ganhar. Agora, os ativos são diferentes quando se fala de contingências. Os ativos somente se tiver certeza líquida e certa que o ativo existe, que você registra como um ativo. Princípio do conservadorismo, não tem nada de novo nisso aí, só falou de forma diferente, mas o princípio do conservadorismo está aí. Aí, resgatou-se alguns daqueles enunciados que a gente via, que a gente estudou na escola. Um outro ponto muito interessante, que é as demonstrações. Trouxe a demonstração de resultado abrangente, que só quando você tem alguma situação específica de atualização de ativos e passivos a valor justo, aí que você lança lá no ativo, no patrimônio líquido seu lá, aquele famoso ajuste de avaliação patrimonial, que não é a substituição da reserva de reavaliação, tá, pessoal? É outra coisa totalmente diferente, mas aí se tem aquele ajuste de avaliação patrimonial, tem a demonstração de resultado abrangente. O que é a demonstração de resultado abrangente? É nada mais, nada menos do que uma DRE sem você considerar a competência. Porque o ajuste de avaliação patrimonial é o quê? Ativos, atualização a valor justo de ativos e ou passivos que só não estão registrados no resultado da empresa em observância ao princípio da competência. Então, é algo que vai acontecer no futuro.
Se está fora da competência desse exercício, não pode ir para o resultado. Então, cria-se a conta de ajuste de avaliação patrimonial. Como isso vai no futuro, vai para o resultado, criaram-se esta demonstração de resultado abrangente, que nada mais é do que a sua demonstração de resultado do exercício, o seu lucro líquido lá embaixo, a última linha, e aí você pega e soma, faz uma demonstração, ela é petitinha mesmo, bem pequenininha, lucro líquido, mais ou menos o ajuste de avaliação patrimonial, resultado abrangente. É isso, bobinho assim. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Aqui no que eu estou falando, mas é ou demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Lembra que da demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ela caiu bastante em desuso, porque todo mundo já fazia as demonstrações de mutações do patrimônio líquido. Que não tem segredo, né? Mutações. Se liga no português. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Mutação, aquilo que mudou. Você está fazendo um exercício, aquilo que mudou entre o primeiro dia do exercício até o último dia. Você vai mostrar ali, É como você pegar e fazer um relatório. Como o patrimônio líquido muda muito pouca coisa, né? Então ela é tranquilinha de fazer. E DFC. A DFC, desculpa que eu estou parando um pouco mais aqui, porque eu gosto dessas demonstrações financeiras, sabe? Vocês viram que eu dei uma boa enfatizada nelas, porque eu acho que isso que valoriza a nossa profissão. Isso aqui valoriza a gente. Estas demonstrações bem elaboradas é você mostrar para o Brasil e o mundo que você é um bom profissional. Porque senão, você pode ser excelente, mas é um pato. Bota um ovo desse tamanho e nem barulho faz. Galinha de Angola, bota um ovinho desse tamanho, lembro, morava na roça. Você está a 3 quilômetros de distância, onde é a fila de uma égua, bota, você escuta ela cantar. Meia hora depois ela está cantando. O ovo do pato dá umas 3 vezes do ovo de uma galinha de Angola. E o bicho, você não acha o ninho de pato, mas nem um cacete. Mas você tem que vigiar ele, onde ele está indo botar. Pato não, né? Pato não bota. A pata. Mas você não acha. Agora, galinha de Angola, não. Você vê rápido. Então, ou seja, galinha de Angola é boa de marketing. O pato, não. Nós temos que ter consciência que nós precisamos de marketing. E o melhor marketing profissional que nós temos são as demonstrações financeiras. Porque, pessoal, a hora que essa demonstração financeira sua chegar no banco, cadernada, decente, adequadamente elaborada, os caras vão olhar diferente. Até se a sua demonstração for para o comitê. Aí chega lá, os caras falam, pô, que demonstrações, que bacana. Um curioso, uma hora, vai estar conversando com o dono da empresa. Quem é seu contador? Ele vai ter curiosidade para te conhecer. Por quê? Porque ele passa a reconhecer que você é um bom profissional. Aí é isso. Assim como a gente ter dentes limpos, boca limpa, cabelo bem penteado, barba bem feita, roupa adequada, decentemente passada para a gente poder trabalhar, sapato engraxado, é isso aqui. Boca limpa, eu gosto de falar boca limpa porque é o seguinte, né? Tem gente que fede a boca, né? Vemos e comemos, né? Você está conversando com ela aqui a meio metro de distância, você dá um passo para trás porque está ruim, né? Aí ela vai um passo para você também. Você dá outro para trás. Aí está ruim ainda, você dá outro para trás. Você começa numa conversa de 20 minutos, você já andou 1 quilômetro andando de costa. E o cara só aproximando de você, porque ele não está entendendo. Você está querendo 1 metro de distância e ele está se aproximando de você. Você passeia, vira quadra. As demonstrações do fluxo de caixa. Essa é a redenção nossa como profissionais. Por quê? A demonstração de fluxo de caixa tem 2 métodos, né? Método direto e método indireto. O mais usual no Brasil é o método indireto. O método internacional, mais usado em outros países, é o método direto. O nosso, no Brasil, passou a ser o mais utilizado, o método indireto. Que eu vejo que ele, inclusive, em termos de análise para
uma análise, digamos, do balanço, ele é melhor do que o método direto. O método direto, ele dá muito mais uma análise do comportamento de caixa mesmo, financeiro da empresa, porque ele é exatamente aquele fluxo de caixa que o departamento financeiro faz, o método direto. Pagou de fornecedor tanto, pagou de salário tanto, isso e aquilo, aquela baboseira lá. Então, aquilo lá, o financeiro faz. O método indireto, não. Ele demonstra nas operações, nas atividades operacionais, a variação, o quanto de capital foi aplicado de caixa ou o quanto de capital gerou de caixa as demais contas de ativo, de passivo. Se o seu clientes aumentou, então é variação de clientes a mais vai impactar negativamente no seu fluxo de caixa. E a gente, como contador, a gente tem uma certa dificuldade para entender isso. Mas se a gente pensar como finanças, o que acontece? Putz, se aumentei, é simples. Se aumentou contas a receber da empresa, o que ela sacrificou? Capital de giro. Por isso que uma variação para mais na conta de clientes impacta na demonstração de fluxo de caixa, tem um impacto negativo. A mesma coisa, estoques. A mesma coisa, qualquer outra conta de ativo que tem atividade operacional. Os passivos são ao contrário. Aumento de um passivo, para nós, contabilmente, aumentar um passivo é péssimo, né? Putz, aumentou o endividamento. Em termos de caixa, de demonstração de caixa, não, é um impacto positivo. Aumentei a conta de fornecedores, fornecedor inicial, fornecedor final, o final é maior, a variação para cima, impacta positivamente no fluxo de caixa. Por quê? A empresa está usando capital de giro de outro, de terceiros, para poder, então, está impactando positivamente no capital de giro dela. Então, isso. E aí, por que isso é uma redenção dos contadores? Porque a gente mostra lá, na DFC, 3 atividades, lembram? Atividade operacional, investimento e financiamento, né? 3. A atividade operacional, ela é específica da operação. Ela é quase, não é igual, quase não é a mesma coisa, ela é quase que a DRE. A atividade de investimento, as atividades de investimento e de financiamento são as origens e aplicações que vão para os ativos ou passivos, que é o que o empresário, quando a gente fala, mostra para ele o balanço dele, deu lucro. Cara, o balanço está errado. Lucro, olha lá no meu banco, se tem, inclusive tive que tomar mais dinheiro emprestado, aumentou, foi a conta garantida. Você está falando para mim que minha empresa está dando lucro? Mas porque a atividade operacional não tem nada a ver com a atividade financeira da empresa. A empresa dá lucro. Se ela paga financiamento, isso impacta no lucro dela? Impacta ou não? Vocês dão conta? Pode responder. Ou então vocês estão olhando para mim igual coruja pintada de verde, né? Prestam atenção, lascada, mas não entende nada. Então, vamos lá. Empresa paga um financiamento. Impacta no lucro dela? Não impacta, né? Diminuiu? Passivo, né? A empresa comprou ativo imobilizado. Lá, está ampliando a Parque Fabril, o escritório, né? O cara trocou de carro, comprou uma quase que assim, uma Land Rover Sport, porque não servia a Evoque, porque o vizinho dele tem um Sport, né? Aí a gente acha que ele tem que o vizinho pagar a conta, né? Mas então ele comprou, aí aumentou ativo imobilizado. Aumento de ativo imobilizado. Se a empresa deu lucro, aumentar o ativo imobilizado, diminui o lucro? Comprar ativo imobilizado diminui o lucro da empresa? Mais. Pagar financiamento impacta no caixa, porque diminui caixa. Atividade de financiamento. Comprar ativo imobilizado diminui caixa. Vamos dizer, exemplo de sala de aula, né, pessoal? Ninguém vem falar, mas vou comprar a prazo. Não me quebra as pernas, não. Aí, comprou ativo imobilizado, pagou ativo imobilizado, perdeu
caixa, mas a atividade da empresa está muito bem, obrigado. Ela só não deu lucro suficiente para suportar a incompetência do empresário de administrar o seu fluxo de caixa. Mas a atividade operacional está lucrativa, sim. Então, se ela está lucrativa, não é porque o contador quer que pague imposto. Vai lá reclamar para a Receita Federal. Está na lei que, se der lucro, tem que calcular o imposto. A sua especialidade tem que ser de pagar o menor imposto possível dentro da legislação, dentro da lei. Isso é a sua responsabilidade técnica profissional perante o seu cliente. Mas não, se ele não quer que dê lucro, não dá lucro. Por isso que eu falo que essa demonstração é a nossa redenção. Porque você tem condição, através da DFC, mostrar para o empresário que, de fato, ele tem razão. Ele não tem ele não tem dinheiro no caixa. Mas não foi a atividade operacional dele que gerou aquele déficit de caixa. Foi amortização de financiamentos, distribuições de lucro, compras de ativo imobilizado. Aí você mostra para ele as perdas de caixa que ocorreram nas atividades de investimento e atividade de financiamento. Vê se não é a redenção. Aí, isto que a gente precisa, e pouca gente está fazendo, pouca gente está elaborando a demonstração de fluxo de caixa. É uma demonstração nova? Sim. Quem sabia fazer DOAR, que era de doer, né? Demonstração das origens de aplicação de recursos. Eu fazia aquele negócio de olho fechado. Mas eu sempre, eu fiquei meio frustrado uma vez que um cara pegou e falou que aquilo lá não servia para nada. Eu tinha um orgulho de saber fazer, sabe? Aí o cara falou, não serve para nada. Porque assim, sabe aquelas coisas assim que a pessoa fala, se remói por dentro, fala, pô, isso é idiota, não é? Aí ele falou, vou te falar que esse negócio não serve para nada. Variação de capital circulante líquido, isso não adianta não. Que informação isso dá para a empresa? Você não vai achar ninguém no mercado que sabe explicar para você por que isso aí serve, para que isso aí serve. Você não vai achar um auditor que vai saber explicar isso para você, para que isso aí serve. Ele vai explicar para você exatamente como é que faz e por que faz. Mas para que serve, ele não vai te explicar. E nem quem sabe fazer também sabe para que serve. Aí eu fui parar para pensar e falei, é verdade. Que variação de capital circulante líquido adianta? Mas aí a demonstração de fluxo de caixa, a variação do equivalente de caixa, porque agora mudou o nome, não é mais disponível, né? Equivalentes de caixa. Conta caixa, mais contas de depósito à vista, mais aplicações de liquidez imediata até 90 dias, desde que a empresa tenha, o administrador tenha, de fato, a predisposição de que eu posso lançar mão desse dinheiro a qualquer momento, caso eu precise. Isso é equivalente de caixas, caixa e equivalente de caixa. O nosso bom e antigo disponível, só mudou o nome. Nada de diferente. Porque, inclusive, as aplicações também tinham este princípio de 90 dias. Aí, esta variação, isso interessa, porque é, de fato, o que o empresário vê, se tem dinheiro no banco ou se não tem. Aí, essa demonstração, ela mostra, ela esclarece, de fato, para onde foi o dinheiro da empresa. E aí a gente começa a entender que contabilidade, débito e crédito, nada mais, nada menos do que origem e aplicação de recursos. Isso. Aí você para entender por que débito e por que crédito. Foi uma convenção que Luca Paciolo, né? Ele criou porque tinha que dar nome a alguma coisa, igual a gente dá nome para os nossos filhos. Porque senão ia ser tudo menino e menina, né? Então, tem que ter nomes para a gente poder diferenciar. Então ele convencionou. Olha, origem de recursos é crédito. Aplicação de recursos eu vou chamar de débito. Aí é isso. Quando a gente debita e a gente credita, a gente nada mais, nada menos, a gente está registrando origens e aplicações de recursos. Todo débito é uma aplicação de recurso, todo crédito é uma origem de recurso. Recurso para quem? Para o caixa,
Toda empresa existe para fazer caixa. Lógico. Social, não vamos discutir isso agora. Mas, primeiro princípio da empresa, até para ela fazer cumprir a sua função social, o objetivo dela é fazer dinheiro. Isso é fazer caixa. Por isso a gente chama débito e crédito de origem e aplicação. A partir do momento em que você tiver esse entendimento de que débito é aplicação de recursos e crédito são origens de recursos, você vai entender o conceito de fluxo de caixa e você vai ter mais facilidade para classificar aquelas variações das contas. Por quê? Aumento de saldo de contas a receber. Clientes. Tinha 100, passou a ser 300, aumentou 200. Putz, essa conta é devedora. O conceito dela, a natureza dele é saldo devedor. Então, eu aumentei o meu débito. Débito é o quê? Aplicação de recurso. O nome já te diz, né? Se você aplicou o recurso financeiro, ele vai impactar diminuindo caixa. Minha conta de contas a pagar lá aumentou. É uma conta credora. Tinha 50, passou a ser 70 no fim do ano. Aumentou 20 durante o ano, o saldo. Aumento de 20. Essa conta tem saldo credor. Então, crédito é origem de caixa. Então, esta variação vai impactar positivamente no meu fluxo de caixa. Então, princípio básico para você entender isso aí é a gente mudar o nosso conceito de entendimento de débito e de crédito. A gente tem que sair do nosso mundinho de contabilidade, porque é o que nos faz bons profissionais. É a gente, de fato, a gente entender, ter uma visão um pouco, vou falar um nome bacana, porque eu não posso sair daqui só falando bobagem, né, gente? Não posso sair daqui só falando palavrão. Senão vocês vão pensar que eu não dou conta nem de falar alguma palavra do tipo holística. Né? A gente tem que ter uma visão holística da contabilidade. A gente tem que ter uma visão mais geral da empresa, uma visão mais ampliada da empresa. Aí, então, neste sentido, isso nos faz profissionais diferentes. Para quê? Por orgulho, por soberba? Não. Mas é porque nós somos profissionais, nós nascemos para fazer isso. E, assim como se você é casado, você pode dar valor no seu casamento, porque Deus te quis casado, se você é contador, você pode dar valor na sua profissão e se dedica à sua profissão, se dedica nos seus estudos, porque Deus quer você como contador. Nós não somos o que somos por acaso. Uhum. Era mais bonito. Uhum. Era. Mas é igual aquela história da flor e da couve-flor, né? As duas estão conversando lá, a flor toda bonita, isso e aquilo, cheirosa, humilhando a coitadinha da couve-flor lá, porque era toda enrugada, não tinha flor, não tinha nada. Uma hora a couve-flor ficou puta, olhou para ela e falou: que adianta você ter todas essas prerrogativas se ninguém te come? Então, é mais ou menos isso, né? Por que tem um nome bonito? Se, né? Não tinha, assim, a informação que tem as demonstrações de fluxo de caixa. Mas aí vem o conceito internacional, né? Aí, então, pessoal, se você sair daqui hoje convencido que demonstração de fluxo de caixa é o must para você, eu já vou me dar por satisfeito. Demonstração dos fluxos de equivalentes, né, de caixa. Notas explicativas às demonstrações financeiras. Isso aí o nome já diz, né, nota explicativa. Tem um problema muito grande aí, que, principalmente nas grandes auditorias, que as normas, principalmente as normas completas, elas entram em detalhes o que você deve colocar na nota explicativa. Porém, as normas, elas têm uma prerrogativa do que você
você tem o livre-arbítrio também de você decidir aquilo que é importante como nota para a empresa, da nota explicativa do balanço. Aquilo que é importante para o mercado, aquilo que é importante você conversar com a pessoa, que a nota explicativa não é conversa de boteco, que está jogando conversa fora ali, qualquer bobagem que a gente falar, o negócio da gente ali a gente ter o que conversar, né? A nota explicativa não. A nota explicativa é como você sentar numa mesa de reunião para você falar aquilo que de fato interessa. Sem piadinha, sem brincadeira, sem palavras volúveis, ou aquilo que não vai preencher em nada a necessidade das pessoas que estão te escutando. Aí, então, isso são as notas explicativas. Como todo mundo tem uma preocupação muito grande em relação a, depois de esquecer alguma coisa, porque esse negócio também, todo mundo está ainda num aprendizado, os caras colocam tudo o que tem que ter na norma como nota explicativa. Aí, então, já existe um movimento mesmo assim dos investidores, o pessoal reclamando que as notas explicativas dos balanços estão ficando muito extensas. E aí é aquela coisa, é o livro da Poliana. Você fala e não adianta nada para você. Tem que ser mais objetiva. Tem que ser mais objetiva. Informações que são de fato necessárias, importantes, que você vê que são relevantes. Aí, então, as notas explicativas são isso. É você explicar o que aconteceu, coisas assim. E as demonstrações consolidadas, isso aí, para empresas que têm grupo de empresas, coisas assim. Aí aqui, olha que beleza, vem lá, pois, da nota seção 10 até a 35, bem ali, putz, como é que eu faço para poder registrar o estoque? Tem a seção 13. Propriedade para investimento. O que é isso? Você vai lá na seção 13, lê lá os 2 primeiros parágrafos lá. Não, isso aqui não me interessa, não tem nesse momento com isso aqui não. Mas você já tem uma informação, que isto existe. Uma hora você vai relembrar isso uma hora que você precisar. Aí você vai voltar para estudar. Mas, não. Ativo imobilizado. Como é que eu registro ativo imobilizado? Aí, vou lá na norma, ver. E 99% das empresas hoje em dia não controlam direito ativo imobilizado, né? Venhamos e convenhamos, né? Ativo intangível. Aí, goodwill. Que também goodwill nas empresas, na maioria das empresas, não tem valoração do goodwill, porque só tem goodwill aquelas empresas que foram originadas de compras, que aí, então, ali ela foi comprada, e aí já tem, uma empresa fez um investimento na outra, ela pagou o valor acima do valor patrimonial dela, aquele valor acima tem que dar uma mensurada nele, se foi porque ela tinha outros bens de valor, isso é separado também. Aí depois esse excedente, pegou o valor patrimonial, pegou todo o valor dos bens que a empresa tinha, ainda continua sobrando valor por pagamento, isso é goodwill. Aí você pega e registra a empresa. Então, poucas empresas têm goodwill. Ou seja, isso vai interessar goodwill se você tiver um cliente que de repente começar a comprar uma empresa. Puta que pariu, tem que aprender esse negócio de goodwill. Né? Porque é muito mal, é um grupo de contas que é muito mal controlado pelas empresas. E a empresa os contadores sofrem com isso, e as empresas perdem dinheiro com isso. Não é? Porque são aquelas coisas. O que o empresário não vê perdendo, ele não sofre. Ele só sofre com o imposto que ele está vendo, que ele está tendo que pagar. Mas o dinheiro que ele perde, às vezes, é muito maior do que por descontrole da empresa. Porque, só um parêntese, quem sonega, todos nós aqui, agora nós somos doutor para isso, né? Quem sonega não tem bons registros. Quem não registra não tem boa capacidade de controlar aquilo que existe. E, normalmente, ele nem tem controle daquilo que existe. Aí, então, o cara pega, voltando no gancho,
a empresa perde muito mais por esse descontrole que ela tem, mas ele não vê isso vazando pelo ralo, ele não vê. Ele vê o DARF, ele vê a guia do imposto. Isso ele vê. Ele vê o salário lá da folha de pagamento. Isso ele vê. Mas aquilo que ele não vê, então, muitas vezes ele fica discutindo certas coisas porque ele não enxerga, como se diz lá em Minas, depois da serra. Isso, infelizmente, muitos empresários são assim. E aí, operações de arrendamento mercantil, infelizmente o tempo não dá para a gente poder. Isso aqui é legal, tá? A gente fazer um curso disso aqui. Em 2010, lá no CRC, quando a Hélia era... não sei se ela era da comunicação, ou se ela era da área. Não sei que ela me chamou lá, Roberto, vamos montar um curso desse negócio aqui. Aí nós montamos um curso, 16 horas, para poder falar sobre tal assunto, tal assunto, tal assunto. Sei que nós montamos assim um módulo de 6 cursos de 16 horas. Aí, então, com práticas, com coisa prática para poder desenvolver. Então, aqui nós estamos na areia e na espuma. E já está acabando, tá bom? Olha, receitas. Como faz as receitas? Só quero parar aqui. Aí, benefícios empregados. Você vai lá, olha, lê, começa a ler lá. Ah, não, isso aqui a empresa não tem não. Porque esse benefício empregado não é vale transporte, alimentação, não é isso não. Benefício empregado aqui é outra coisa. Previdência privada, essas paradas assim. Aí, tributo sobre o lucro. Esse é um negócio interessante. Porque isso aí, ele trata o tributo de forma contábil. E não o tributo como a Receita trata. Aí, então, se você tem, por exemplo, prejuízo fiscal, a gente provisiona imposto sobre prejuízo fiscal? Se tiver alguém aqui, né, que provisiona, porque já está por dentro da norma. Mas a gente não provisiona. E, na verdade, a gente precisa provisionar. Deu prejuízo fiscal, eu preciso provisionar o imposto, que aí a norma fala, inclusive, se tem probabilidade de gerar lucro futuro, que 99% das empresas têm, né, mesmo com prejuízo fiscal nesse ano, deve ser registrado o imposto sobre esse prejuízo fiscal. Ou seja, o imposto que eu vou recuperar no futuro. Eu gero um valor, uma provisão de tributos diferidos credora no meu resultado, e gera um devedor lá no meu ativo realizado a longo prazo. Hã? Muita gente que já tem o registro, já está tudo certinho lá, tudo registrado lá. Aí, então, o que acontece? Olha, e o tanto que isso é interessante. Então, tudo aquilo que a gente põe na parte B do LALUR, como tributação suspensa, ou dedutibilidade suspensa, aquilo tudo vai impactar, a gente tem que calcular o imposto sobre aquilo, e isso chama tributos diferidos. Pode olhar nos balanços que são publicados, normalmente tem lá tributos sobre o lucro, tributos correntes e tributos diferidos. Olha, por curiosidade, a nota explicativa deles, coisas assim. E vale uma leitura disso aqui, dessa seção aqui, como princípio, porque essa muda, de fato, o nosso conceito de procedimento de contabilidade. Eu quis enfatizar ele, que é exatamente isso. Nós não tínhamos esta prática, apesar de que já existia uma previsão nisso. Mas como a Receita Federal nunca nos obrigou a fazer, então a gente não fazia mesmo. Mas aí, só para poder fechar o raciocínio, o que acontece disto você tem de positivo, você tem lá 100 de prejuízo fiscal. Você pegar aí, vamos dizer que, para a conta ficar fácil, 30% vai ser, no futuro desse prejuízo fiscal, você vai recuperar de imposto no final, não é? Não importa em qual exercício. Ah, não é 30% lá, mas no final, que você demore 4, 5, 6 anos, você vai recuperar 30, digamos, 30 desse prejuízo fiscal. Aí, então, olha, o impacto no patrimônio líquido deste 100 mil de prejuízo é só 70. Não é o 30. Porque o 30 não é
um sacrifício do patrimônio líquido, do capital próprio da empresa. Ele está apenas alongado, esse ativo, a minha recuperabilidade dele está diferida, está postergada. Então, por isso eu calculo lá os 34% sobre aqueles 100 e credito o meu resultado e debito o ativo. Só pode ser, lógico, né, só recuperado com o lucro futuro, porque cada um, para cada crédito tem o seu objetivo. E esse crédito, o objetivo dele é recuperar com lucro real no futuro. Aí o seu patrimônio líquido, em vez de ser reduzido em 100, ele vai ser reduzido em 66. Aí a gente começa, quando a gente adota isso, a gente, de fato, a gente mostra o que é ciência contábil. Porque o que vai... Veja, DRE é demonstração de resultado do exercício. Tudo o que impactar neste resultado, seja positivamente ou negativamente, tem que estar nele. Imagina, lá no futuro, a gente tem no exercício seguinte, a gente já teve lá 500 mil de prejuízo, 400 mil de prejuízo, de lucro real. Então, aquele 100, a gente recuperou ele todo de uma vez. Aí, 3 vezes 4, 12. Mas, como eu calculei o lucro real, foi só 300 de lucro real, 3 vezes 3, 9. Uai, aí eu vou, um lucro de 400, eu pego e boto lá tributo corrente 90, porque eu não calculei o tributo diferido no período anterior, 90 horas, eu vou estar dando uma informação irreal daquele meu lucro líquido daquele exercício futuro. Porque eu estou dizendo que esses 400 de lucro gerou apenas 90 de imposto. E não, ele gerou desembolso de 90. Mas o imposto gerado foi 120. Aí, então, eu mostro o meu lucro, 400 menos 120, 280. Então, o meu resultado deste exercício, o meu lucro líquido, não foi tão bom quanto eu imaginei. O meu retorno líquido não foi tão bom quanto eu imaginei. Então, isso é ciência contábil. É isso que faz a gente virar à noite para poder estudar. É isso que, de fato, quando você começa a ver, que você começa a entender, você perde o sono. Porque tudo que a gente faz, quando a gente está gostando, a gente perde o sono, né? Pode ter certeza. Você está numa festa, por que a gente vira à noite na festa? Porque está gostando. Porque está bom, está adrenalina da gente. Aí, então, isso, quando a gente começa a estudar isso, você começa a estudar isso à noite, você entra na adrenalina, você para. Você perde o sono. Então, isso é, se vocês me perguntarem, por onde você acha que eu devo começar? Começa por aqui. Tem um monte de coisa, tá? Para começar. Aí, então, essas outras coisas aí, eventos subsequentes e tal, e aí o glossário dos termos. É o glossário dos termos técnicos. Considerando areia e espuma, é mais ou menos isso. Uma coisa é certa. Estudar, ler, é mais ou menos assim, igual praticar exercício. Então, não pode ter na cabeça, a gente não pode colocar na cabeça que, putz, não, eu estou com preguiça desse negócio. Não, porque nós somos, a natureza nossa, a gente tem por natureza deixar de fazer um monte de coisas que são importantes para a gente. A questão é que muita gente só enfatiza, né? Não, putz, eu devia ter estudado mais, devia ter feito mais. Não, devia ter estudado mais, devia ter rido mais, devia ter beijado mais meus pais, devia ter abraçado mais meus irmãos, eu devia ter me divertido mais, como fala a canção, né? Eu podia ter curtido mais o pôr do sol, mais o alvorecer. Um monte de coisas na vida eu poderia ter feito melhor. Mas eu não fiz. Por que será? Essa é uma resposta que cada um de nós tem que dar para si. Porque essa resposta, ninguém tem uma resposta pronta. Aí agora é exatamente isso aqui. O que me falta para que eu possa, de fato, o que está me faltando para que eu, de fato, possa entender melhor isso?
E não queira subir de elevador. Isso é como se fosse uma escada. Vê aquelas 35 seções ali, como se fossem 35 degraus para você galgar. Então, e não 35 andares, que você chega no térreo e aperta o 35, você chega lá. Não. Vê isso como se fossem andares, um por um. Vai curtindo, sabe? Igual quando a gente era moleque, que a gente dançava, quando a gente chegava na festa, era aquela menina que a gente estava apaixonado e ela queria dançar, aceitava dançar com a gente a noite inteira, né? Aí então, é isso, a gente faz com uma animação. Aos poucos. O problema da nossa sociedade hoje, aí isso é principalmente para os mais jovens, é que a gente vive na era do imediatismo. A gente quer as respostas instantâneas. A resposta do WhatsApp, né? A resposta da minha pesquisa no Google. Não sou contra as pesquisas do Google, eu também pesquiso no Google. Mas a leitura, eu não posso prescindir da leitura. Porque quando eu leio, quando eu estou pesquisando alguma coisa, lendo, eu estou aprendendo muitas outras coisas. Mesmo que eu não esteja percebendo, mas eu estou mandando informação para o meu subconsciente, que uma hora meu subconsciente vai me lembrar. Quem é religioso aí sabe que o Espírito Santo te relembrará. Então, o Espírito Santo, quando você precisa, ele te relembra. Aí é a mesma coisa. Então, mesmo para os não religiosos, isso você pode, quem é religioso pode entender que isso é uma ação do Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo. Mas se você não é religioso, isso você pode entender que isso é o seu subconsciente. Mas não importa o que é, o que interessa é que isso está dentro da sua cabeça. E que você não percebe que está lá dentro. Mas quando você precisa, à medida que você estuda, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Porque quanto mais a gente dirige, mais prática a gente obtém. É exatamente, quanto mais você estuda, com mais facilidade a gente vai entendendo as coisas. E aí é isso. Não existe pessoas melhores ou piores do que eu. Existem pessoas mais dispostas do que eu, isso com certeza. Existem pessoas menos dispostas do que eu. Eu tenho que olhar naqueles que são mais dispostos. Não para derrubar ele, mas poder encontrar ele. Uma vez um amigo meu, o cara que me ajudou assim, em contabilidade, aí eu termino, eu era office boy da empresa e lá a empresa tudo atrasado, no início dos anos 80, vocês param para pensar. Aí, então tudo atrasado, aí ele ficava trabalhando à noite, quer que eu te ajude? Aí ele, eu quero. Ele era um cara organizado. Aí ele fazia as coisas, e eu pegava, tudo tinha que ser datilografado. Aí ele me dava para eu datilografar as coisas para ele. Passou o tempo, uns 6 meses depois, aí ele precisou de um auxiliar, ele falou para o diretor lá me contratar. Aí para poder eu ser auxiliar dele. Aí passou um ano mais ou menos, ele virou para mim e falou assim, Roberto, você... E eu acho, para mim, ele era o melhor cara em contabilidade. Ele deve ser ainda até hoje. Ele falou, Roberto, daqui 3 anos você vai ser tão bom em contabilidade quanto eu. Aí eu olhei para ele assim, sabe, com a cara de tão feliz. Eu falei, sério? Ele, mas daqui 3 anos eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Então, foi uma lição de vida que eu já tive. E é isto. Porque aquela história, se a gente parar no tempo, as pessoas nos ultrapassam. Mas a gente não precisa ter medo de distribuir aquilo que a gente sabe, se a gente não vai parar no tempo e no espaço. Porque é ensinando às outras pessoas que a gente se motiva em continuar aprendendo. E aí é isso. Por isso que a gente tem que ter um network. Fico à disposição de vocês. O meu e-mail é roberto.martins@mouramartins.com.br. Meu nome, né, Roberto Martins, só que com o ponto, @mouramartins. Antes que alguém pergunte quem que é o Moura, é da minha sócia. martins.com.br. Olha, que vocês precisarem, podem contar comigo. Para poder ajudar, para fazer aquilo que for do meu alcance, para que possa ajudar a tirar dúvidas.
Eu vou contar só uma história, a única coisa que eu não faço é, uma vez eu falei, um aluno meu pegou de curso, aí ele pegou e me mandou o balancete para eu fechar a DFC para ele. Aí eu devolvi a DFC. Falei, ó, vai até onde você consegue ir, que aí eu te ajudo. Segue lá aquele roteirinho do curso lá, porque no curso tinha a parte prática, aí tinha direitinho como fazer. Falei, faz aquilo lá, o que você não conseguir, você me aciona. Ele nunca mais me acionou. Aí, paciência, né? Aí, como são sementes, as sementes, nem todas você semeia semente boa. Nem todas vão dar os frutos que você deseja, mas seja você um bom terreno. Esta é o que eu posso deixar para vocês. E, no mais, agradeço demais a atenção. Peço desculpas se, por um acaso, falei alguma coisa, assim, eu falei alguma palavra imprópria, que eu tenha, assim, deixado vocês assim meio insatisfeitos, tenha enfurecido vocês, mas aí eu só peço desculpa para vocês, mas me ouça de novo, mas eu vou falar uns palavrão de novo, mas é só para a gente não dormir, o palavrão é só para a gente não dormir. Nós que agradecemos a você, Roberto. Você está vendo aí, o pessoal já está inquieto, querendo ir embora. Vai ter o sorteio, né, depois do carro? Pois é. Mas nós não contamos isso aí. Agora nós vamos contar depois. Né? Então, pessoal, vamos dar uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. E agradecê-lo ao sindicato, em nome da diretoria. Agradeço você por essa esplêndida aula que hoje nós tivemos. Um princípio de contabilidade teórica, que nós estamos acostumados a ver prática, né? E hoje foi uma teoria maravilhosa, que pegar o exemplo do Roberto, estudar um pouquinho mais de normas, para que a gente possa também aliar a teoria com a prática, né? E aí a casa fica à sua disposição, um dia que você precisar da casa aqui, só falar que a gente puder fazer, a gente, viu? Ok? Já agradeceu ou quer agradecer mais alguma coisa? Agradeci. Então já hora que eu falar de novo, eu já achei. Então, pessoal, uma boa semana para todos. Tá, obrigado.